E é com pesar, há um fato extremamente lamentável, muito ruim para Alagoas, para o Brasil, para a Igreja Católica, para os católicos em geral, para os amigos e familiares, então nem se fala. Padre Manuel Henrique de Melo Santana, ou Padre Manuel Henrique, como era conhecido, faleceu na manhã de ontem na Santa Casa de Maceió aos 77 anos, e quem está na linha e passa a conversar conosco é o professor Álvaro Queiroz. O professor Álvaro Queiroz é teólogo, historiador, está sempre conosco aqui no CBN Maceió, e desta feita, professor, para uma despedida, digamos assim, do nosso querido Padre Manuel Henrique, um homem de uma importância muito grande para todos nós. Um bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Elias, bom dia aos caríssimos ouvintes da Rádio CBN. Realmente você disse tudo, Elias. Uma enorme perda para o Estado de Alagoas e para a Igreja Católica, né? Não só a Igreja no Estado de Alagoas, mas a Igreja Católica no Brasil, porque o Padre Manuel Henrique, ele tinha uma representatividade em nível nacional, né? Ele trabalhou durante muitos anos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e foi presidente da Comissão Nacional do Clero, ou seja, é uma entidade da CNBB que reúne, congrega todos os padres do Brasil. E o Padre Manuel Henrique, ele foi durante um bom tempo o presidente, né? O presidente dessa entidade nacional do clero, que é o órgão ligado à CNBB, né? A Comissão Nacional do Clero é ligada à Conferência Nacional dos Bispos. Então, o Padre Manuel Henrique é uma figura de destaque nacional, né, não apenas local, né, no estado de Alagoas, na igreja aqui de Alagoas, mas na Igreja Católica como um todo em nível nacional. Então perde o estado de Alagoas e perde a Igreja Católica um grande quadro, né, que é o Padre Manuel Henrique. Além do que a sua obra, né, que vai ficar, a obra imortal, né, a obra que ele deixa, né, o Instituto Teológico Pastoral, os livros que ele publicou, né, toda a sua bagagem de artigos publicados nos jornais, tanto no Jornal Católico do Semeador, quanto nos jornais de circulação aqui do nosso estado, e também a passagem dele por diversas paróquias aqui no estado de Alagoas, né? Viçosa, Cajueiro, Pilar, paróquia de São Pedro Apóstolo da Ponta Verde, que foi a última paróquia onde ele exerceu o seu apostolado, o seu ministério como pároco, né? Então, é uma perda enorme, além da perda no mundo intelectual, no mundo acadêmico, né? O Padre Manuel Henrique era um intelectual, um homem ligado ao Centro Universitário SESMAC, ao mundo acadêmico, o diretor, né, do curso de Teologia do SESMAC durante muitos anos, e também foi um homem assim ligado à academia, ao mundo acadêmico, o Instituto Histórico e Geográfico, a Academia Alagoana de Letras, né? Então, é uma perda enorme, incalculável. Acho que a gente ainda não parou para metrificar, para quantificar o tamanho desta perda. Ele já vinha doente há algum tempo, né? Há alguns anos atrás, ele teve sérios problemas de saúde no ano de 2017, e esses últimos 4 ou 5 anos ele já vinha numa situação assim, a saúde muito frágil, muito delicada, né? Mas continuava na atividade dele, principalmente a atividade intelectual. Não podia mais assumir nenhuma comunidade, religiosamente falando, nenhuma paróquia, mas continuava com a sua vida acadêmica, intelectual, né?
Mas, nesses últimos dias, na quinta-feira, ele foi hospitalizado com graves problemas de saúde e na sexta já foi entubado, né? E não resistiu e ontem pela manhã acabou falecendo. Né? É uma perda muito grande, Elias. Eu estou ainda tentando avaliar o tamanho dessa perda para todos nós que privamos da sua amizade, você também, né, que conheceu de perto, que é amigo dele, como eu também sou, né? Então, para nós é uma perda, uma lacuna que fica, um buraco enorme que fica no nosso coração. Agora, professor Álvaro Queiroz, é verdade de que o padre Manuel Henrique tinha estudos sobre Padre Cícero Romão Batista, e de que esses estudos ajudaram ao início do processo de beatificação que foi autorizado pelo Vaticano? Sim, foi um dado, você lembrou muito bem. No momento em que o Padre Cícero ainda estava naquela situação, né, de não se poder falar muito sobre ele e tal, o Padre Manuel Henrique desenvolveu estudos, fez grandes pesquisas, chegou a publicar uns dois livros e alguns trabalhos, artigos científicos em revistas acadêmicas, trabalhos de pesquisa muito bons sobre a figura extraordinária do Santo do Juazeiro, né, o Padre Cícero Romão Batista, e essas pesquisas, essas publicações, de certa forma, ajudaram, influenciaram nessa reabilitação histórica do Padre Cícero. Né? Então, o Padre Cícero foi historicamente e religiosamente, eclesiasticamente reabilitado há poucos anos, né, já no pontificado do Papa Francisco, e recentemente já se abriu o processo para a canonização. Né? O processo começa pela beatificação. A beatificação e logo em seguida a canonização. Então, nós devemos também ao Padre Manuel Henrique o pontapé inicial, né, nas suas pesquisas, nas suas publicações, nos seus trabalhos, né, sobre o Padre Cícero. O Padre Manuel Henrique sempre procurou resgatar, restabelecer a verdadeira história do Padre Cícero, né, no Juazeiro, como pastor e pai de todo esse povo sofrido do Nordeste e do sertão do Brasil. Bem, professor Álvaro, o que é que fica, então? Eu quero até lembrar aqui as pessoas, os amigos, aqueles que foram, em algum momento, agraciados com a palavra, sempre muito sábia, era um padre muito voltado aos discursos de cunho social. Ele era muito preocupado com a sociedade, com as pessoas, principalmente com os mais vulneráveis, os mais pobres, aqueles menos assistidos. Eu quero lembrar a vocês de que o corpo do Padre Manuel Henrique está sendo velado desde a noite de ontem, desde as 19 horas de ontem, na capela de número 3 do Campo Santo Parque das Flores. E lembrar que o sepultamento vai acontecer logo mais às 4 da tarde, às 16 horas, lá no mesmo Campo Santo Parque das Flores. O que é que fica, professor? Qual é a mensagem que a gente pode deixar? Eu tenho certeza que tem muita gente consternada nesse momento. Muita gente, Elias. Eu acredito que o grande legado que Padre Manuel nos deixa é exatamente, como você já apontou, o legado da luta social pelos mais vulneráveis, pelos empobrecidos da sociedade. Ele era um homem preocupadíssimo com as questões sociais aqui em nossa terra, no Brasil, e sobretudo em Alagoas, no Nordeste. Então fica esse legado, o legado da luta em prol dos marginalizados, dos esquecidos, dos sem vez e sem voz na sociedade, que continuam à mercê de senhores desumanos. E Padre Manuel Henrique
sempre foi um grande batalhador, um homem que sempre levantou a sua voz profeticamente, clamando contra as injustiças sociais e na defesa intransigente dos direitos humanos. Então, fica esse grande legado para todos nós, Elias. Professor Álvaro Queiroz, a nossa gratidão pelas informações, pela colaboração aqui. Essa homenagem, aliás, eu quero também aproveitar e dedicar o programa de hoje a esta figura imprescindível para a nossa sociedade, Padre Manuel Henrique, pelo seu falecimento de 77 anos, mas a gente dedica o programa pela sua vida, inteiramente dedicada às pessoas, ao outro, ao próximo, uma pessoa que precisa, como já disse anteriormente, ser imitada. Se a gente imitá-lo, a gente vai ficar muito bom, viu? Vai ficar muito bem mesmo. Professor, muito obrigado. Eu agradeço, Elias, essa oportunidade. Um bom dia de trabalho para todos nós. Professor Álvaro Queiroz é teólogo, é filósofo, historiador. Nessa nossa conversa aqui sobre o Padre Manuel Henrique, que infelizmente na manhã de ontem veio a falecer aos 77 anos de idade. Eu lembro que o seu corpo está sendo velado desde ontem, desde a noite de ontem, na capela de número 3 do Campo Santo Parque das Flores. Você pode fazer essa visita. O sepultamento vai acontecer às 4 da tarde e, claro, uma missa, a 1 hora antes do sepultamento, será celebrada em sua homenagem.